E estamos no ar! Esse é o Motorsport Business, o seu segmento de negócios, marketing e afins do Motorsport TV, da Motorsport TV Brasil, que você acompanha já aqui. Um sucesso de audiência e também de relevância no mercado. Ao meu lado você observa aqui Felipe Mota mais uma vez nessa jornada e agora abrindo aqui, você observando no geral, eu estou aqui com o Demerson Vieira, que é o gerente de negócios, de novos negócios e consórcios da Ademicon, que, entre outros negócios, você também, Demerson, está no TCR South America, né, uma das principais, ou a principal competição sul-americana que nós temos hoje aqui no nosso continente. Primeiro eu quero agradecer a sua participação, a sua presença aqui, o seu tempo conosco aqui no motorsport.com, Demerson. Eu quero, como tradicionalmente a gente faz aqui no nosso segmento, nas nossas entrevistas, eu quero um pouco da sua trajetória dentro desse mercado e também da trajetória da Ademicon aqui para a galera que está abrindo aqui, fala assim, mas o que é a Ademicon, né? Então, só para dar uma até didático, seja até didático para a galera e também a sua trajetória dentro desse mercado. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Eric, Mota, um prazer estar com vocês aqui. Bom, respondendo as suas perguntas, primeiramente ligado à trajetória. Eu, particularmente, estou no segmento de produtos financeiros há 20 anos já. O nosso viés é o consórcio, então o consórcio voltado para bens móveis, né? Então falamos de consórcio desde automóveis até bens de produção, tais como embarcações, agrícola e construção civil. É um prazer poder trabalhar com fomento mercantil nesse tocante, né? Ou seja, o consórcio ele ajuda empresas e pessoas a adquirir os seus bens, trazendo para um cenário tanto de uso como de produção. Então, para nós é um prazer fazer isso e eu amo fazer isso já há 20 anos. No tocante à Ademicon, a Ademicon ela está no mercado há mais de 30 anos. Estamos fazendo esse ano 33 anos de existência como administradora independente de consórcios e, evidentemente, como um guarda-chuva muito amplo do consórcio imobiliário, do consórcio de serviços e do consórcio de veículos, do qual eu tenho essa responsabilidade de veículos. Então, o que eu puder contribuir em relação a esse segmento veicular hoje vai ser um prazer estar aqui com vocês. A gente está acompanhando a presença, prazer falar contigo, da Ademicon no esporte em geral. Depois a gente pode até citar o futebol, mas usando o automobilismo como plataforma, que é o que a gente trabalha aqui. Como foi esse processo de testar e entender como que funciona o automobilismo como uma plataforma de divulgação dos negócios da Ademicon? O Eric citou o TCS South America, já te vi na Stock Car, né? A gente está falando da Vicar como organizadora e ela que administra essas competições. Eu queria que você falasse como foi entender que automobilismo tinha match com o produto de vocês. O Mota, foi entender que a gente precisava fazer com que o nosso produto tivesse vida, tivesse dinamismo. Se nós estamos falando de um consórcio que é, em poucas palavras, linha de crédito para aquisição de bens móveis, imaginamos de que maneira esses bens móveis poderiam criar uma vida ao meu produto papel financeiro, carta de crédito. Então nós começamos a olhar para o motorsport já há muitos anos. Desde patrocínios de piloto até chegarmos hoje em patrocínio de categoria. Uhum. Então, hoje, Mota, eu consigo ver claramente o meu produto com uma vida muito pulsante quando a gente está falando de carro. E quando a gente fala de competição, isso se potencializa ainda mais, porque a gente pega a paixão do brasileiro, em particular, aqui pelo veículo, sim, essa paixão potencializada pela competição e o nosso amor pelo motorsport, e eu imaginei um consórcio de veículos que prega ser o melhor do Brasil e a maior segmentação, não pode perder a oportunidade de criar essa identidade muito mais pessoal com o nosso público, com os nossos clientes, e foi em cima disso que nós evoluímos a estratégia de patrocínio motorsport. Como que a Ademicon vê essa questão do público que segue o motorsport, o automobilismo dentro do Brasil, com os demais esportes ou segmentos em que se tem ali um investimento em publicidade, né? O que é o público de automobilismo para a Ademicon?
Eu acho que ela vê o público ligado ao esporte com um ponto de convergência que a gente chama de paixão, né? Ou seja, nós amamos o esporte, nós amamos a competição. E por conta disso existe até um viés de investimento em outros esportes, né? E obviamente que olhando para o lado da velocidade, e eu como responsável pelo consórcio de veículos, entendi que sim, esse público que ama o esporte evidentemente vai se identificar com o esporte automotivo, vai se identificar ainda mais com o consórcio de veículos, porque daí, Eric, ele acaba pensando de uma maneira muito 360. O que seria o pensamento 360? Ele assiste a corrida, ele gosta do piloto, ele gosta da emoção, ele olha para dentro da garagem, ele vê o carro, ele precisa estar constantemente se atualizando das tecnologias de mercado e que vão desde combustão até eletrificação. Então, por que o consórcio não vai estar dentro desse esporte, né, que tem tanta paixão como os outros esportes, os quais a gente também tem o prazer de investir? Então, obviamente, esse viés motorsport para nós e para mim, no particular, é aquilo onde a gente mais olha com cuidado. Vocês, no TCR South America, tiveram em Interlagos uma prova muito importante. Vocês tiveram uma ação muito legal com os pilotos do TCR, levando a um camarote a Demicon lá no Morumbi, o jogo São Paulo e Grêmio. Eu tive a oportunidade de ir lá, foi muito bacana ver os pilotos, especialmente tinha um piloto que estava maluco de estar num jogo de futebol no Brasil. O cara gostava, o pai dele, o avô foi diretor de um clube na França, então ele estava muito assim, emocionado. Eu achei uma grande sacada de vocês e do TCR. Como é que está sendo a presença no TCR? Como é que você está vendo o TCR South America? E como eu falei, eu citei a Stock é o próximo passo? Eu acho que eu não poderia, Mota, falar da TCR sem fazer, evidentemente, um crédito muito especial à promotora Vicar. Né? Você citou o exemplo da etapa FIA World Tour que nós tivemos em julho em Interlagos, onde trouxemos os pilotos da Europa para concorrer com os pilotos brasileiros e sul-americanos. Então, aquela ação e aquela ideia de criar o experience naquela semana foi algo extremamente válido. Nós ficamos muito felizes de poder usar essa possibilidade do Morumbis e do camarote para trazer os pilotos e fortalecer. Dito isso, então, a Vicar, como essa promotora fantástica, nos apresentou e trouxe a possibilidade da TCR. A TCR como categoria, como você mesmo disse, Eric, sendo talvez a mais importante aqui no cenário sul-americano, ela abre para nós muitas portas. Nós estamos identificando, Mota, que a plataforma de negócios que estamos usufruindo em 2024 e vamos usufruir em 2025, que é a vigência do nosso contrato com a TCR, certamente ela vai abrir uma visão muito interessante para a gente galgar passos ainda maiores. A Stock Car está no guarda-chuva, quem sabe? Ainda eu vou voltar ao público consumidor do seu produto, né? A gente até estava conversando antes da gente entrar aqui da nossa gravação de como é o ímpeto, especialmente do brasileiro, né? Que quer comprar um carro, ou precisa de comprar um carro, acaba às vezes se enforcando para um financiamento clássico em qualquer agência de carros ou concessionária. E hoje o público da Fórmula, hoje o público do automobilismo é muito baseado também naquela turma que a gente costuma até falar aqui, a geração Drive to Survive, uma geração mais jovem e também basicamente feminina, né? Tem um público feminino muito grande. Como que é lidar com esse perfil que hoje consome o automobilismo, que é aquilo que você falou agora há pouco, com algo que é, de certa forma, que necessita uma educação financeira, como você mesmo citou para a gente antes, né? Você precisa ter a paciência de planejamento, que é um perfil, creio até que seja diferente do jovem, que é muito mais imediatista, né? Eu acho que do público que gosta do motorsport, que se identifica, da qual a nossa marca está usando como plataforma, a gente consegue ver a atuação do produto de uma maneira também muito macro, né? Vamos falar assim que nós temos uma geração nova, que curte demais hoje a Fórmula 1 com seus novos ídolos, seus novos heróis. Essa geração nova, ela pensa
Claro, pensa em ser, mas pensa em ter também. Claro. É muito importante educar essa nova geração que está chegando e mostrar para eles que o dinheiro tem um custo. E para se ter as coisas, tem que ter uma educação. E começa desde cedo. Então, o consórcio ele pega bastante esse público jovem também nessa conscientização. E aí, quando você vai evoluindo as faixas etárias na questão mais madura, daquele que realmente vê a questão sólida de vida, de estabilidade, de talvez uma evolução de status, aonde ele está hoje em um patamar e ele quer e deve, tem o direito de evoluir esse seu patamar. Ele é um público que conversa bastante com isso de uma forma talvez muito mais consciente e madura do que aquele que está entrando agora no mercado de trabalho mais jovem. E por terceiro, Eric, não menos importante, Mota, nós estamos falando do público de B2B, B2B. Aí nós estamos falando de empresários que estão lá, que investem no negócio, cada um dentro do seu segmento, e a Ademicon consegue entregar soluções financeiras para essas empresas que compartilham conosco pelo amor do automobilismo. Então você veja que existem todas essas faixas, todas essas etapas e ciclos da vida, e o produto ele consegue se comunicar de uma maneira muito eficiente com cada um deles. Uma coisa que eu acho interessante é tentar, já houve aqui no Motorsport Business executivos e executivas que representavam empresas que atuam tanto no automobilismo como no futebol ou em outro esporte. A Ademicon está presente em alguns clubes do futebol. Eu citei o Morumbis nessa ação do TCR, então na camisa do São Paulo, no Atlético Paranaense, acho que outros, fiquem à vontade para citá-los, porque eu não vou saber a lista completa. Mas, obviamente, o futebol é um canhão como plataforma, mas com um público que também é diverso, né? Não necessariamente... Tem muita gente, mas não necessariamente, diferentemente do automobilismo, tem menos público, mas todo mundo que está lá gosta de carro. Não necessariamente o futebol é assim. Como é trabalhar com futebol? Mota, o futebol ele é uma montanha-russa. Ele é um roller coaster. É um negócio absurdo, é como você mesmo disse. Aqui, claro, eu tenho que fazer menção aos nossos parceiros, dos quais nós temos um orgulho de participar. Hoje, em se tratando de equipes de futebol, nós temos realmente o patrocínio com o São Paulo Futebol Clube, nós temos o patrocínio com o Palmeiras Feminino, nós temos o patrocínio com o consórcio do Peixe, o Santos, nós temos o patrocínio com o consórcio do Coxa e nós temos o patrocínio com o consórcio do Vitória, desses clubes de futebol. Estar com eles requer da nossa parte, Mota, uma estratégia um pouco diferente, né? Porque um clube de futebol ele não tem um PDV. No máximo ele vai ter ali uma loja, né? Mas ele não é pontos de venda. Ele é o amor ao esporte, ao futebol, e essa paixão ela vai do céu ao inferno no domingo para quarta. Nós sabemos isso, né? E como a gente entende que isso pode ser interessante para nós? Ele pode ser muito interessante para nós, Eric e Mota. O que acontece? O torcedor, que a gente fala da massa do cidadão brasileiro, ele quer progredir e às vezes o poderio econômico dele é menor. Então o consórcio ele abre muito essa visão de que você pode, independente da tua classe social. Independente se nós estamos falando de um clube que tem uma massa onde talvez o per capita seja um salário mínimo, 2, 3, não sei, e essa pessoa pode olhar para a vida dela e querer melhorar e o consórcio pode auxiliar? Sim. E haja visto que o patrocínio é para nós um vis-a-vis bem interessante de negócios, por que não explorar isso? E você sabe, Mota, que os clubes começaram a ver isso como uma ferramenta de fidelização. Por exemplo, ele fala para você como torcedor do São Paulo, faça um consórcio do São Paulo e mostre a paixão que você tem pelo seu clube. Olha, assim, chega a ser até injusto, né? Ou seja, pega de saia justa. Caramba, aí você pensa assim, caramba, se eu fizer o consórcio eu vou estar ajudando o São Paulo? E se eu fizer o consórcio eu vou estar me ajudando?
Então, esse tema da paixão e de ajudar o clube foi um gancho que a gente pegou e começamos a ver muito resultado com isso, viu? Eu tenho uma pergunta que é complementar, que é... A gente tem uma parceira aqui que é a Yamaha no motorsport, e no Festival Duas Rodas, no Festival de Interlagos, outras montadoras lá presentes, eles usam muito o evento para experiência, mas também para venda de produto, né? Toda montadora no seu box tinha um stand de venda de moto, ou se não for moto e for seguro de moto, e assim vai. Você acha que vai ser possível, e aí seja no automobilismo ou seja no futebol, além da comunicação da empresa como marketing, né? A gente vê nas placas, a gente vê na camisa, a gente vê nos carros, a marca, mas ter stands, eu não sei se é a palavra stands, mas enfim, um ponto de venda para que o público que vá à arena, seja uma arena de futebol, seja uma arena de corrida, seja impactada pela marca a ponto de ir lá fechar negócio, como acontece muito nos Estados Unidos, que eu sei que você conhece tão bem, já morou lá, né? Você acha que a gente vai chegar nesse patamar? Eu acho que esse patamar, de uma maneira talvez um pouco diferente, Mota, ele já existe. E vou dizer por quê. Existem duas maneiras, a gente usa o termo ativação. Existem duas maneiras de fazer isso e essas duas formas já existem. Primeiro é a questão de como a gente faz o display da marca nesses eventos esportivos em geral, tá? Mas vamos falar do motorsport aqui. Nós participamos com camarotes e lounge. Nos camarotes e lounge, evidentemente, nós trazemos os nossos clientes, o cliente final, o cliente primário ou muitas vezes até o próprio time comercial. Nesse ambiente já existe uma interação muito positiva entre as partes e ele serve para isso, para trazer a experiência. Então, ali você vê negócios embrionários serem formados. Sim. Ponto número 1. Ponto número 2. As ativações hoje, principalmente ligado a estádios de futebol. Vamos falar assim que lá no Paraná nós temos um evento do Curitiba Futebol Clube chamado o Coxa Day. Nesse dia eu levo, por exemplo, um veículo, que é uma promoção comercial da Ademicon, do consórcio, estendido também aos clientes do consórcio do Coxa, que é o nome do consórcio do Curitiba Futebol Clube. E lá eu tenho promotoras, e lá eu tenho uma tenda, e lá eu tenho toda uma identificação do consórcio do Coxa, e ali o que nós fazemos? Nós coletamos os leads dos torcedores. Nós damos os brindes para os torcedores. Nós explicamos sobre o consórcio e o que é a experiência do consórcio vinculada à parceria com o clube. Então, esse patamar, na verdade, Mota, ele já existe, tanto nas ativações em áreas VIPs como lounge e camarote, e nas ativações em pontos de venda como esse, em dias de eventos esportivos. Então, eu gero negócio. Sim. Eu gero negócio dessa forma e por isso que é tão mágico. Você falou em questões embrionárias, o que o fã de automobilismo pode esperar de ver a Ademicon em alguma outra categoria, além do próprio TCR? Você já garantiu aqui 2025 já continuará com o TCR, mas quais são os próximos passos? Tem alguns pilotos também, se vai voltar também a apoiar pilotos, como é que estão os planos para 2025? Os próximos passos, evidentemente que nós vamos encerrar um segundo ano com a TCR com chave de ouro. Nós já estamos vendo aí que pelo fim da temporada 24 foi muito assertivo a gente fechar com a TCR South America. Ela está no guarda-chuva da Vicar. Então nós percebemos que a mesma seriedade e competência da qual a gente percebe na Stock Car, ela está presente na TCR Total. South America, só que ela é muito mais ampla para mim. Então eu entendo que a curva de crescimento da adesão à TCR pelo público brasileiro, não sul-americano, falando de Argentina e Uruguai, que já é muito forte, vai ser muito mais íngreme, ou seja, você vai perceber muito mais essa curva de crescimento, Mota, num curto espaço de tempo do que foi a história da Stock Car. Até pela tecnologia, pela força, pelos orçamentos que hoje lá estão. Então, evidentemente que isso para nós é fantástico e vamos encerrar 25 com chaves de ouro. Claro que as pessoas sempre comentam conosco e dentro da Ademicon é muito normal isso, eles olham para a Fórmula 1, né? A Fórmula 1, evidentemente, é o Olimpo, né? Todo mundo fala da Fórmula 1.
Obviamente que a gente olha de uma maneira muito mais sensata e com muito mais planejamento. Embora, deixa eu fazer um trocadilho aqui com vocês, foi muito gostoso a gente ver na etapa mundial da TCR aqui em Interlagos o nome da Ademicon do lado da Rolex. Desculpa citar marcas aqui. Não, mas, aqui é para isso. Aqui é para isso. Então, assim, quando eu coloquei aquilo e vi a Rolex pintada inteira em Interlagos, Eric, deu aquele sentimento de Fórmula 1, né? Sim. E a Demicon ali junto. Lembrando que a Demicon está presente junto com o consórcio New Holland, que é nosso parceiro através da New Holland, eu preciso citar isso, tá? É óbvio que aguça, mas a gente sabe que um passo por vez. E obviamente que falando de passos reais, a Stock ela é uma coisa que não vai sair da nossa cabeça. Piloto, Eric, piloto. Nós tivemos, Mota, um sucesso muito grande com diversos pilotos. Desde Kaká Magno até Tony Kanaan pontual dentro da Stock, quando ele veio, até o Rafael Suzuki, até o Witold Ramazauskas e diversos outros pilotos. Hoje as ações com pilotos elas serão ações pontuais. E digo para você por quê. Não estou nem falando da questão de orçamento. Estou falando no tocante à ativação. Quando você assume um patrocínio de uma categoria, e isso a Vicar pode até confirmar as minhas palavras, a gente precisa ativar. Eu chamo patrocínio de Ramon Ibérico. Por que eu chamo patrocínio de Ramon Ibérico? Porque não se perde nada. Você fica só o osso. Você tem que pegar toda a faixa da carne e toda a faixa da gordura. Criar a copa, criar o lombo. Eu faço isso nas ativações. Nós pegamos uma categoria ou um piloto e tratamos como um Ramon Ibérico no tocante a utilizar de todos os recursos que eles podem nos entregar. Hoje, se eu pego uma categoria TCR South America, eu não consigo pegar um piloto e ativar da maneira como a gente quer. Então, os pilotos podem ser algo pontual, de uma oportunidade interessante para nós. Hoje você pega o Rafael Suzuki, por exemplo, ele é líder. Ele é uma pessoa que está em alta, de repente você olha para ele, é diferente. Mas mesmo assim eu preciso medir como vai ser as ativações e por isso que os pilotos hoje ficaram como uma opção B para nós no tocante a patrocínio. Eu tenho mais uma pergunta, porque aqui, obviamente, a gente foca na questão do negócio do automobilismo como plataforma. As empresas que aqui vêm da entrevista através dos seus executivos, elas focam nas estratégias, mas a gente sempre faz uma pergunta do produto em si. Eu queria, a minha pergunta é que você falasse um pouco sobre o valor e a função do consórcio. Porque assim, eu me lembro, eu nasci nos anos 80, eu me lembro da minha mãe comprar um carro via consórcio. E naquela época o consórcio era quase aquele boleto barra rifa que você pagava e todo mundo que entrava saía com um carro, mas em fases diferentes do processo, porque tinha um sorteio. Todo mundo torcia para ser sorteado. E é impressionante como isso ainda existe na minha geração. Recentemente eu estava conversando no encontro de colegas de escola e o assunto consórcio alguém jogou na mesa, nem me lembro por quê. E isso ainda estava, essa coisa do boleto, rifa, uma hora o carro vem. E não é bem assim mais. Como que é o consórcio? Para o público entender o que é um... Eu sei que existem várias coisas e talvez isso até se alongue, mas numa linha geral, o que é um consórcio? Não, perfeito. Tentando resumir o máximo essa sua pergunta, que nos dá muito gancho, evidentemente, o consórcio ele é, em linhas gerais, uma compra planejada. Significa que, da mesma maneira como você disse, você não vai necessariamente se apossar daquela carta de crédito numa primeira parcela, como seria a ideia, e você não pode se equivocar, que é a ideia do financiamento, onde você assina o contrato, paga a primeira parcela ou a entrada e você sai com o veículo. O consórcio ele funciona de uma maneira diferente porque, em primeiro lugar, ele não cobra juro. Desculpa, eu comecei a rir porque assim, você paga a primeira parcela... Deixa a sua alma. E ele não pode falar isso, mas a gente pode. E sai com o veículo. Mas enfim. Contrato ali da sua alma para o diabo. Eu declaro que dou minha alma para você. Eu sempre brinquei o seguinte: a minha alma eu não podia, mas eu brinquei com relação a filhos, né? Porque eu tenho muitos filhos. Então no começo eu pensava assim: ó, deixa um filho penhorado lá e qualquer coisa já está na garantia, né?
Mas assim, então ele não tem o aspecto do juro. Então, na tua compra planejada, embora você não pega essa carta de crédito ou esse montante para você comprar um bem de imediato, você, nessa ausência de juro, você vai pagando parcelas muito menores e aí, evidentemente, cai muito na tua estratégia de tentar fazer ele mais cedo. Sim. Ou aguardar ele. Existe muito do perfil da compra planejada a longo prazo, como, por exemplo, uma situação de alguém que já tem um veículo e fez um consórcio para trocar esse veículo. Então, ele se encaixa perfeitamente nesse cenário, mas tem que olhar muito pela questão da compra planejada. Falando nas seguranças de legislação e nos formatos de você poder acelerar essa compra, como você até brincou a questão da rifa. Primeiro, a legislação ela protege muito hoje o sistema vinculado ao consórcio. O Banco Central ele é o guarda-chuva principal. Então, significa que todas as administradoras que lá estão são constantemente auditadas pelo Banco Central para que as suas práticas sejam boas práticas e para que os seus grupos de consórcio sejam grupos saudáveis. Porque, Mota, o que acontece? É o dinheiro de todo mundo dentro de uma cesta. E eu estou administrando, estou te cobrando apenas para administrar isso. Então, o Banco Central tem uma legislação muito austera, e faz com que essa condução seja uma condução muito profissional. Óbvio que, dentro de tudo isso, você hoje analisa o consórcio, como então pegar mais rápido, se assim é o meu planejamento. Você tem lances diversos. Na Demicon, hoje você está falando de lance livre, você está falando de lance fixo e você está falando também de lance fidelidade. São categorias das quais os clientes podem se valer e, dentro dos seus recursos, tentar antecipar a sua carta de crédito e não apenas esperar lá no final para que você seja sorteado e possa adquirir a sua carta de crédito. Então, e os prazos, só para terminar a questão de prazos. Como você não tem o juro, e como você tem um prazo um pouquinho mais longo do que um financiamento, que hoje nós estamos falando em prazos médios de 48 meses, o consórcio ele chega a 90 ou até 100 meses. Então ele faz com que você não demore todo esse tempo para pegar, não é isso? Mas ele faz com que você tenha a sua dívida diluída num prazo maior e por isso que a parcela é menor. Maravilha. Demerson, a gente teve uma aula aqui, né? Não sei se vocês repararam, nós tivemos uma aula aqui agora de business e também de produtos, né? Podemos dizer assim, mas eu quero agradecer a sua participação aqui, a sua presença, Demerson. E vale lembrar que vai ser a primeira, né? Depois a gente vai Até voltar. porque o TCR Saúde América é parceiro oficial no Brasil e global. A gente transmite em inglês a competição na Motorsport TV. Então estamos remando o mesmo barco. Daqui a pouco a gente vai ligar para você e falar assim, ó, Demerson, tá na hora daquela segunda vez aqui para bater um papo com a gente. Muito obrigado pela aula e pela explicação. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês através da plataforma Motorsport que transmite a TCR South America e a gente poder divulgar o nosso nome e a nossa missão para cada vez mais brasileiros. Maravilha. Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, mais uma vez muito obrigado pela participação aqui. Agradecer. Sou fã. Obrigado. Tenho que falar isso ao vivo aqui. Sou fã do Felipe Mota, Sport Center toda noite. É isso aí. E você que acompanhou também, eu quero agradecer. Chegar daqui batendo papo, ou observando esse nosso papo aqui sobre negócios e aquilo tudo que envolve o motorsport, né, o automobilismo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.